O Historiarte é um trabalho que mistura história e arte, com o objetivo de expressar o que aprendemos de uma forma criativa e divertida, e não só escrevendo ou decorando fatos. A ideia é mostrar que a arte também é uma forma de contar a história. Nosso grupo escolheu o tema Revolução Industrial e decidiu representá-lo por meio da música. Esse trabalho serve para compreendermos que a história está ligada a tudo o que vivemos e que entender o passado não nos faz capazes de adivinhar o futuro, mas a enxergar melhor o presente. Por exemplo, na Revolução Industrial, o surgimento das fábricas e das máquinas mudou completamente as relações de trabalho. As pessoas deixaram o campo, começaram a viver nas cidades e passaram a trabalhar de forma repetitiva e controlada pelo tempo das máquinas, algo que marcou o início do mundo moderno e ainda influencia a nossa rotina hoje. Revolução Industrial é o nome pelo qual conhecemos o período de grande avanço tecnológico que se iniciou na Inglaterra no final do século XVIII. As inovações tecnológicas realizadas na Inglaterra permitiram o surgimento da indústria. Por meio da Revolução Industrial, o capitalismo consolidou-se como sistema econômico vigente. Atribui-se esse pioneirismo a essa nação pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor em 1698, construída por Thomas Newcomen, e aperfeiçoada por James Watt em 1765. Por que na Inglaterra? Pode-se começar pelo fato de que a Inglaterra possui uma burguesia que investiu no desenvolvimento do capitalismo na economia inglesa. Essa burguesia se estabeleceu no poder do país no final do século XVII, logo após a Revolução Gloriosa, que consolidou uma monarquia constitucional. Por meio disso, a burguesia inglesa pôde investir em seu desenvolvimento econômico, sempre visando atender seus próprios interesses. Ao longo prazo, isso transformou a economia inglesa, tornando o país em uma potência comercial. Essa lei fortaleceu o comércio inglês e enfraqueceu o comércio de outras navegações, pois determinava que as mercadorias compradas ou vendidas pela Inglaterra só podiam ser transportadas por navios ingleses. Isso garantiu os lucros para a burguesia, permitindo que acumulasse capital, que foi utilizado no desenvolvimento da indústria. Além de possuir capital para investir no desenvolvimento do maquinário, a Inglaterra contava com mão de obra em abundância. Isso porque, nos últimos séculos, o país vinha passado por um processo de expulsão dos camponeses de suas terras, que se deu por meio das leis de cercamento. Essas leis expulsavam os camponeses das terras em que viviam para convertê-las em pasto para a criação de ovelhas, animais que fornecem importante matéria-prima para a indústria têxtil. Despossuídos de suas terras, os camponeses não tinham onde sobreviver, e por isso rumavam às cidades à procura de emprego. Nas cidades, o emprego disponível passou a ser o das fábricas têxteis. Os moradores não tinham opção de rejeitar tal ocupação, uma vez que sem renda não teriam moradia, e sem moradia seriam considerados vadios, ou seja, enquadrados na lei da vadiagem, e serem punidos com prisão. Por fim, deve-se lembrar que a Inglaterra possuía grandes reservas de ferro e carvão, duas matérias-primas fundamentais para o desenvolvimento e funcionamento das máquinas. Alguns historiadores levantam também o fato de que a Inglaterra contava com um relevante número de intelectuais e cientistas que contribuíram para que o país pudesse sediar as inovações da Revolução Industrial. O ponto de partida da indústria na Inglaterra se deu por meio da indústria têxtil. As primeiras grandes máquinas do período foram idealizadas para ampliar a produção e se concretizou por meio do desenvolvimento das máquinas de tear, como a spinning frame, que permitia que uma pessoa que a manejasse fosse capaz de tear dezenas de fios ao mesmo tempo. A ampliação da produção por meio das máquinas contribuiu para a redução salarial e permitiu que os lucros obtidos pelos donos das indústrias fossem utilizados no desenvolvimento de novas tecnologias. Foi o que aconteceu também, por exemplo, com as estradas de ferro, que passaram a ser construídas a partir da década de 1830 por todo o território inglês. As estradas de ferro na Inglaterra permitiam diminuir o tempo de deslocamento e possibilitaram aumentar a capacidade de mercadoria produzida. Fase da Revolução Industrial. Primeira fase. O surgimento da indústria têxtil na Inglaterra a partir do século XVII corresponde à primeira fase. Neste momento, o homem passa a utilizar máquinas que funcionam por meio de energia a vapor e hidráulica. Segunda fase. A partir do século XIX, teve início a segunda fase, que ficou marcada pela expansão da Revolução Industrial. Nesse período, a indústria prosperou em outras partes do mundo, como nos Estados Unidos e no Japão, e novas fontes de energia, como o petróleo, passaram a ser utilizadas. Os destaques dessa fase são o uso de motores a combustão e a popularização do uso da energia elétrica. Por fim, a terceira fase teve início na segunda metade do século XX, sendo marcada não necessariamente pelo avanço industrial, mas sim pelo desenvolvimento tecnológico e científico, o que permitiu o surgimento das novas tecnologias e de avanços consideráveis em áreas como a medicina.
Na terceira fase da Evolução Industrial, as distâncias foram drasticamente reduzidas devido ao grande avanço nos meios de transporte. Eu era um peão, moldado escravizado, corrente no pulso, no programado, me trocaram por um ser de metal, frio sem alma, mas funcional. Meus braços cansados, suor derramado, no chão da indústria o tempo parado, presa em engrenagens sem descanso sem margem, em máquina gira eu perco coragem. Corredores cheios, rostos condenados, crianças e mulheres, sonhos calados, fumaça no ar, vapor que sufoca, o chefe grita, o relógio provoca. Cada giro na roda é um grito contido, cada gota de óleo um rosto esquecido. Mas o fogo resiste, a chama não cala, mesmo o ferro se dobra quando a alma fala. Da minha vida então me tornei um peão, sofrendo nas mãos do patrão. Mas o aço não cala a emoção, o trabalhador é revolução. Homens quebrados, sonhos no chão, o dono sorri sem coração, mas há uma chama dentro do olhar, quem vive caído aprende a se levantar. A engrenagem gira, o tempo é lição, traz consciência, traz evolução. O suor é canto, o canto é poder, e o medo recua quando é pra vencer. Eu grito pro céu, cinza industrial, quero liberdade no mundo desigual. Meu suor é luta, é grito é metal, a história é escrita por quem cai e levanta igual. Da minha vida então, me tornei um peão, sofrendo nas mãos do patrão. Mas um dia a engrenagem vai parar, e o trabalhador vai se levantar. Não somos peças, não somos peões, somos vida, somos paixões. Mesmo no aço e na escuridão, mantemos viva a nossa determinação. A vida do trabalhador na Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe também mudanças radicais para a vida do grupo que formava a camada mais baixa da sociedade inglesa, a vida dos trabalhadores. Podemos citar o fato de que o processo de produção de mercadorias foi alterado e passou da manufatura para a maquinofatura. Isso significa que o trabalho deixou de ser artesanal para ser industrial, pois antes as roupas eram produzidas manualmente. Já com as máquinas, esse processo começou a acontecer de maneira industrializada. Assim, não era mais necessário que o trabalhador possuísse grandes habilidades manuais, pois o trabalho não era mais artesanal. Na prática, o trabalho deixou de ser especializado e isso gerou redução salarial expressiva. A redução salarial não foi acompanhada de maneira alguma por redução no custo de vida. Sendo assim, os trabalhadores tinham as mesmas despesas, mas recebiam muito menos do que recebiam nos anos anteriores ao surgimento das máquinas. Soma-se a isso o fato de que muitos trabalhadores tinham jornadas de trabalho extremamente longas. O trabalho poderia se estender por 16 horas com uma pausa para almoço durante todos os dias da semana. Além disso, os trabalhadores não podiam faltar ao expediente, pois se isso acontecesse, o salário deles era reduzido. Por fim, o ambiente de trabalho não era seguro e os acidentes com as máquinas eram frequentes. Essa situação precária no trabalho fez com que os trabalhadores se reunissem em sindicatos cujo intuito era que se organizassem para defender os direitos da classe trabalhadora. Os sindicatos passaram a lutar por aumentos salariais, redução da carga diária de trabalho, direito de férias, etc. Dois movimentos de trabalhadores de destaque do período foram o ludismo e o cartismo. Também existia o trabalho infantil na Revolução Industrial, principalmente nas minas e fábricas. Podiam trabalhar cerca de 12 horas por dia, com baixa remuneração, então eram considerados mais baratas do que homens e mulheres adultos.